Um dos projetos de construção mais ambiciosos do mundo está sendo construído aqui no meio de um deserto. 6 dos países mais ricos do Oriente Médio se uniram para construir uma ferrovia que se estenderá por mais de 2.000 quilômetros e conectará melhor a região. Mas com areias do deserto para atravessar e montanhas para perfurar, os desafios do projeto são imensos e se comparam apenas ao preço que vem com a abordagem delas. Se funcionar, a nova linha poderá unir o Golfo, remodelar seu setor de transporte, reduzir sua pegada de carbono e dar início a uma nova era de desenvolvimento econômico. Bem-vindo à ferrovia de 100 bilhões de dólares no deserto. Antes de entrarmos em como a ferrovia está sendo construída, é importante entender por que ela está sendo construída em primeiro lugar. Vamos começar aqui, fevereiro de 1981 em Riad, Arábia Saudita. Líderes da Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Omã se reuniram para formar uma aliança política e econômica chamada Conselho de Cooperação do Golfo, ou GCC. Como grupo, eles ganharam muito dinheiro com petróleo e gás, e isso significa que suas economias estão em grande parte ligadas ao mercado petrolífero. Agora, por volta de 2008 a 2009, os preços do petróleo despencaram em meio à grande recessão e as economias do GCC foram atingidas. É aí que entra a ferrovia. Diversificar as economias dos estados do Golfo longe do petróleo e do gás os ajudará a desenvolver economias mais fortes e as ferrovias ajudarão, por exemplo, a conectar os portos com centros de fabricação. Eles conectarão os portos do país com os centros urbanos. Em 2009, o GCC aprovou um projeto ferroviário maciço que ligaria todos os 6 estados-membros. O custo seria dividido entre os países, com todo o projeto estimado entre 100 e 250 bilhões. Os elementos mais caros são o projeto Metro da Arábia Saudita e a Etihad Railway, um investimento de 11 bilhões, ferrovia de carga e passageiros de 1.200 quilômetros que se estende pelos Emirados desde o Golfo de Omã ao Golfo Pérsico. A primeira malha ferroviária nacional do país está sendo construída em 2 etapas. A primeira foi concluída em 2016 e se estende por 264 quilômetros do Absha e Sharjah em Abu Dhabi para o porto de Ruwais. Na percepção popular, os estados do Golfo Árabe são países de deserto plano, e até certo ponto, esse é certamente o caso. Mas nas partes do norte dos Emirados e partes do norte de Omã, eles têm montanhas que chegam a 3.000 metros de altitude. Partes deste sistema ferroviário têm sido tão desafiadoras quanto construir uma ferrovia nas montanhas rochosas dos Estados Unidos. É um ambiente de trabalho difícil para dizer o mínimo. Pode ficar tão quente no verão que alguns canteiros de obras funcionam à noite, quando as temperaturas estão mais próximas de 30 graus Celsius, ou seja, cerca de 86 Fahrenheit. A areia torna o terreno difícil e instável. A Etihad aprendeu com outros que construíram no deserto, incluindo China, Arábia Saudita e Mauritânia. Essas nações encontraram soluções como transformar dunas de areia em argila ao longo de muitos anos, monitorar as dunas movediças e o plantio de muros de vegetação para bloquear o vento e a areia. O projeto da locomotiva da Etihad Rail inclui um sistema de filtragem de areia e arado de areia para ajudá-lo a navegar pelo deserto. Na fase 1, a Etihad Rail construiu 20 pontes, 2 pontes inferiores, 10 passagens subterrâneas e 18 passagens inferiores menores para uso futuro. A empresa também construiu 2 fábricas para produzir travessas de concreto matérias-primas de origem, que formam a base dos trilhos. Cada dormente tem 2,6 metros de comprimento e pesa 340 quilos. Eles são fixados aos trilhos principais com um sistema de fixação e são usados para ajudar a estabilizar a pista e garantir que o trem possa viajar sem problemas a velocidades de até 200 km por hora para serviços de passageiros. Mas esta primeira rota ainda não está transportando passageiros. Em vez disso, está transportando até 22.000 toneladas de enxofre granulado em 110 vagões por dia. O elemento é extraído dos campos de petróleo em Abu Dhabi e processado para exportação no porto de Ruwais, onde passa a ser utilizado na fabricação de tudo, de baterias a fertilizantes e até fogos de artifício. A Etihad Rail transportou mais de 30 milhões de toneladas de enxofre granulado para a Abu Dhabi Companhia Nacional de Petróleo, a partir de meados de 2021. Eles dizem que uma única viagem de trem reduz as emissões de dióxido de carbono em 70 a 80% em comparação se essas viagens fossem feitas por caminhões.
Isso é bastante significativo para uma economia com uma das maiores pegadas de carbono do mundo. A eficiência também ajudou a tornar os Emirados o maior exportador mundial de enxofre, arrecadando 679 milhões em 2019. Muito desse enxofre provavelmente foi para a China, o maior importador do mundo, que também acontece para estar envolvido na fase 2 do projeto. A construção da segunda fase começou em 2020 e estenderá a rede a 605 quilômetros de Guveifá na fronteira com a Arábia Saudita até Fujairah na costa leste. Um contrato de 408 milhões colocou a China State Construction Engineering Corporation e a South SK Engenharia e Construção da Coreia, responsável pelo projeto e construção de 139 quilômetros de linha férrea. Uma vez concluída, a rede ligará os principais portos industriais e centros comerciais do país, permitindo que mais de 50 milhões de toneladas de mercadorias sejam transportadas a cada ano. Em um país como a Arábia Saudita, como os Emirados Árabes Unidos, eles são enormes na área e eles contêm imenso potencial para outros recursos naturais que poderiam e seriam desenvolvidos nas próximas décadas. E a ferrovia ajudaria esses governos a explorar esses recursos naturais até agora inexplorados. Mesmo com avanços na rede Etihad Rail, o projeto GCC Rail como um todo nem sempre correu de acordo com o plano. Eles bloquearam o Qatar da organização, colocando em questão seu papel no projeto ferroviário. E a pandemia e os preços do petróleo causaram atrasos logísticos e cortes na infraestrutura gastos, que atrasaram a data de conclusão em anos. A visão dos líderes do Golfo emergiu de uma visão de ambição e às vezes irrealista ambição a uma visão de pragmatismo. A Etihad ainda não disse exatamente quando a ferrovia estará aberta para passageiros, mas quando, ou seja, pode ser difícil de vender para um país que ama seus carros. Uma pesquisa de 2020 nos Emirados Árabes Unidos descobriu que 83% das pessoas dependem de carros, enquanto apenas 13% usam transporte público. É principalmente um valor econômico neste momento. E o lado humano não está totalmente desenvolvido ainda. E se houver uma dúvida em torno deste projeto, será sobre a vontade da população pular na linha férrea e ir de cidade em cidade. Ainda assim, a ferrovia é uma grande parte dos planos desses países para se tornarem mais sustentáveis e diversificar suas economias. E deu origem a uma nova indústria, o que significa novos empregos. Tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados desenvolveram programas de treinamento em estudos ferroviários. As economias do Golfo cresceram exponencialmente nas últimas 3 décadas, e as linhas ferroviárias são mais um elemento de um complemento lógico, uma extensão lógica ao imenso crescimento econômico que os estados do Golfo experimentaram nos últimos tempos. Os Emirados podem ser conhecidos por sua riqueza em petróleo e desenvolvimentos futuristas chamativos. Mas a Etihad Railway é um vislumbre da estratégia de longo prazo dos líderes para construir um Golfo mais conectado e unificado. Mudanças culturais levam tempo, mudanças tecnológicas podem acontecer mais ou menos da noite para o dia. Se você gostou deste vídeo e gostaria de obter mais do canal de vídeo definitivo para construção, inscreva-se no canal.